Nós estamos trabalhando a questão dos dons. E eu queria começar agora a trabalhar cada um dos dons. Vamos lá. Vamos fazer uma avaliação retrospectiva do que nós já tivemos. E aí eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que eu faço? Segunda, o que eu gosto de fazer? Terceira, o que não me canso de fazer? Quarta, o que os outros gostam que eu faça? Vamos começar por aí, então, voltando e fazendo para nós essas perguntas, e vamos tentar responder isto. E assim, começando, vamos dizer assim, deixa eu ver, Oswaldo, por favor. O que você faz, gosta de fazer, não cansa de fazer, e os outros gostam que você faça? Eu gosto de promover a paz. E eu faço isso. Eu gosto de fazer isso. Eu não me canso de fazer isso. E, bom, os outros não gostam muito que eu faça isso, não. Neia. O que eu faço, eu organizo, resolvo as coisas. Eu gosto de fazer é organizar. Não me canso. E os outros gostam, porque eu organizo, eu vou e resolvo. Tá. No começo, quando você perguntou, eu pensei assim, mas são muitas coisas que eu faço. Mas aí depois eu entendi que a pergunta é, você está pensando em uma coisa que se encaixa em todas essas quatro. Sim. Eu diria ensinar. Eu gosto de estudar para ensinar, de preparar as coisas, não me canso de fazer isso. Posso passar o dia inteiro pesquisando, buscando coisas, buscando referências. E eu acredito que os outros gostam do que eu faço. O que eu gosto, que vai se encaixar, é servir. Serve. Servir os outros. Eu gosto de cozinhar. Dentro disso aí, eu gosto de cozinhar. Eu cozinho, as pessoas gostam de cozinhar. Eu acho que eu faço. Eu gosto de ser terapeuta. Eu faço isso, eu gosto de fazer, eu não me canso de fazer e eu tenho um feedback muito positivo daquilo que eu faço. Agora a dona Lonilda. Ele já sabe que eu vou falar, né? Não sei não. Gosta de fazer bolinho. Então fala. Eu gosto da cozinha. Eu já fui babá, já fui tanta coisa boa, agora não saio da cozinha. Tá. Vamos lá, Wesley. É que não sei se é em tudo, mas assim, na família, assim, o que mais gosto é chamar para consertar as coisas. Eu sempre tenho uma gambiarra para corrigir. Então, eu gosto de Consertar as coisas. Desde o hardware até o software. Eu gosto do desafio de pegar um negócio que não está funcionando, fazer funcionar, consertar. A relação neotestamentária nos dons. Vamos lá. Dom da contribuição. Dom da fé. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. Profecia. Administração. Apóstolo. Curar. Ensino. Discernimento. Evangelização. Exortação. Milagres. Misericórdia. Pastor. Ok? Serviço. Serviço. O primeiro dom que eu quero trabalhar com vocês é o dom da contribuição. Nós já trabalhamos aqui que esse é um dom que a Cleonice tem. O dom da contribuição é a habilidade espiritual de discernir pessoas, grupos ou instituições que estão passando por necessidades e ser um instrumento para o suprimento delas. Então, começa agora a olhar para dentro de você o que você já fez, como é que é isso, se esse dom se aplica a você.
As portadoras do dom de contribuição são espontâneas e reservadas no exercício deste ministério. Não é necessário que lhe peçam para ajudar, nem buscam fazê-lo publicamente, como autopromoção. Sua ação de desprendimento material é motivo de gozo e edificação espiritual. Dá porque gosta e não por constrangimento. Quero só contar uma história para vocês de uma mulher que eu conheci que tinha o dom da contribuição. Se chamava Dona Maria, eu acho que era Alvear, e a Sueli disse que era Avelar. Então veja, Maria Avelar era uma mulher muito doente. Algumas vezes eu fui à casa dela, ela trabalhava costurando e ela estava deitada em cima da máquina, meio desmaiada. Quantas vezes Maria passou na porta, nós tínhamos crianças pequenas, a Sueli estava grávida do segundo, ela passou na porta da igreja, botou alguma coisa no meu bolso e falou assim: pastor, isso é para isso. Ela nunca deu dinheiro sem designar. Parece que ela entrava na nossa casa, na nossa despensa, e ela oferecia. Ela dizia assim: isso é para comprar sabonete, isso é para comprar fralda. Não, fralda naquela época não tinha, mas tinha os coelhos, né, essas coisas. Ela designava o que ela tinha que... E era uma mulher que ninguém sabia do que ela fazia, a não ser nós. Dá porque gosta e não por constrangimento. Não está relacionado às posses materiais do seu portador. Se assim fosse, só os ricos o teriam. Vocês concordam com isso? Que o dom da contribuição não é um dom para os ricos, é para todo mundo? E dá a cada um segundo a sua posse? É interessante isso, não é o que a gente vê hoje, né? Você pega o Instagram, você vê umas coisas absurdas, a pessoa vai lá na casa de alguém, dá alguma coisa para a pessoa, depois ela aparece. Tipo assim, quer mostrar para o mundo, né? Olha eu fazendo uma boa, tá cheio disso, coisas impressionantes. Tem umas pegadinhas que os caras fazem nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, o cara vai lá, pede alguma coisa para alguém, a pessoa vai dar, aí depois, não, como você foi bom para mim, eu estou te dando $1000. E aí filma o cara. Pra que vai lá simplesmente deu $1000? Existe essa cultura no cristianismo das famílias, geralmente as famílias mais ricas mesmo, que doam dinheiro para um vitral na igreja, eles constroem vitral e colocam o nome da família. Nas igrejas protestantes é o banco. A família doou o banco, aí diz, esse banco foi doado pela família tal. Eu nunca gostei disso, da história do nome aparecer. Eu acho que tem, por outro lado, um desejo da comunidade de dizer assim, reconhecer publicamente e agradecer por aquilo que a família fez. Eu entendo isso. Mas ainda assim não me agrada essa ideia de ter um nome ali. Porque fica por anos, por décadas e outras gerações, não sei se precisa. Vocês sabem por que a igreja do Nazareno chama Nazareno? E por que o Metodista Livre chama Metodista Livre? Eu dei aula na Metodista Livre em São Paulo, acho que uns 5 anos. Só fui descobrir isso depois, quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos sobre a história da igreja. Porque a prática das igrejas nos Estados Unidos é que cada família comprava um banco. E só eles sentavam naquele banco. E quem não tinha banco ficava lá atrás em pé. E Metodista Livre é porque eles aboliram, você era livre para sentar onde você quisesse. E Nazareno é porque é o pobre, e o pobre que é bem-vindo e senta onde quiser. Não tem mais banco proprietário aqui dentro. Mesmo pessoas simples, da proporção das suas posses, podem tê-lo. Parece que os portadores desse dom têm a habilidade de fabricar recursos. Dão o que lhes vai fazer falta e nunca sentem que lhes falta algo. São capazes de emprestar dinheiro ou deixar de fazer algo para si, para que possam ajudar a outros. Como é que vocês veem isso?
que tem a capacidade de gerar recursos. A dona Janine, ela era sozinha na igreja, a família não vinha, e ela sempre tinha alguma coisa para dar. Conhece a história de pessoas que tiveram muito dinheiro, não souberam administrar e gastaram muito. Então as pessoas dizendo assim, olha, esse dinheiro dá para viver uma geração, 2 gerações inteiras. E as pessoas gastam. Quantas histórias vocês já ouviram de garimpeiros que fizeram fortuna com ouro, não souberam administrar e em um ano gastaram todo o dinheiro? E muitas pessoas que ganham na loteria. É muito mais comum a pessoa gastar tudo em tão pouco tempo, porque ela não teve educação financeira, e ela desfaz. E eu acho que tem um certo, não sei se é dom, talento, mas enfim, acho que a pessoa que contribui, ela tem outra característica de saber administrar o que ela tem, ainda que seja pouco. Eu tive um paciente que ganhou 2 vezes na loteria e estava dormindo no almoxarifado. E ganhou 2 vezes na loteria. Mas eu acho que tem um aspecto que é muito importante nessa questão de dar. Há pessoas que são descaradas e elas pedem, dar uma visão para o outro da necessidade deles. A Bíblia diz que não é para nós estarmos pedindo, diz: compartilhe com os santos as vossas necessidades. Se você sentir o desejo de suprir a minha necessidade, então você vai ser usada por Deus para suprir a minha necessidade. Mas eu não posso chegar e falar assim: Vani, você tem 2 jaquetas dessas, por que você não me dá uma? Eu não tenho nenhuma. Não é isso. Eu posso dizer: gente, eu tenho a necessidade de ter uma jaqueta e eu estou pedindo a Deus uma jaqueta. O grande desafio hoje é justamente isso. Antigamente você tinha uma divisão muito clara de quem era rico e de quem era pobre, de quem tinha dinheiro e de quem não tinha. O pessoal da classe periférica, né, usava um tênis com a marca inferior, com Conga, que chute, né? O pessoal da classe mais alta já usavam, sei lá, os tênis que tinham na época, não sei se a Nike era Pony, Puma, as roupas de marcas eram diferentes. Hoje, não, você vai numa periferia, você vê o pobre que mora na favela, né? Mas você vê ele com tênis, o mesmo tênis que uma pessoa da classe média, classe alta usa. Por quê? Nessa sociedade que a gente vive hoje, existe muito essa coisa da imagem. Eu tenho um primo que ele só anda alinhado com marcas caras, ele se recusa a usar marcas inferiores. Mas por quê? Por causa dessa coisa da exposição, de querer aparecer. A nossa sociedade hoje, acho que não é só no Brasil, não sei se talvez no mundo é assim, mas é isso. As pessoas, ele não quer saber quanto custa. Às vezes ele compra, é o tal do caso do iPhone, né? Agora vai sair o iPhone 14. As pessoas vão começar a se matar, fazer empréstimos, parcelar em 10, 20 vezes para ter o status e o símbolo, eu tenho um iPhone. Eu penso comigo que a pessoa que age dessa maneira, ela tem problemas, precisa sentar com o psicólogo e conversar. Oswaldo, você ia dizer o quê? Bom, meu pai, infelizmente eu não segui o que ele me ensinou, né? Mas meu pai era assim, meu pai, ele dizia assim: se a gente tem um teto sobre a nossa cabeça e tem comida na panela, tá bom. Meu pai morreu, deixou uma herança considerável pra gente na época, e ele não tinha dívida de nada, nunca fez dívida, nunca na vida dele. Mas voltando assim um pouco para a Bíblia, eu acho importante a gente pensar no contraste entre o que nós estamos falando e o que a Bíblia diz, né? Na questão da gente preparar o que faz, né? Que está sendo falado também, né? Tocar trombeta, ou querer o nome, não sei o quê. A Bíblia fala claramente: que fizer a tua mão esquerda, não saiba a direita, né? E também nessa questão da gente se contentar o que tem, a Bíblia fala claramente sobre isso, né? Se temos com o que comer, com os vestir, estamos contentes. Infelizmente as pessoas querem ostentação, né? Que nem o Edilson está falando da imagem, né? As pessoas querem isso. As nossas mídias, elas estão aí, né? O Facebook, o Instagram, o Twitter, toda a mídia que a gente conhece muito hoje, ela vive de imagem. As pessoas mostrarem até o que elas não são, mas elas querem mostrar. Eu acho que a gente tem uma impressão
um pouco equivocado de que, assim, esse tempo que a gente vive, as pessoas vivem mais por aparência. Assim, isso sempre teve na história. Os filósofos gregos falavam isso, inclusive uns discordavam dos outros porque falavam do tal do hedonismo, né, de você ficar alimentando uma autoimagem, aquilo que você não é. Então sempre teve isso. Acho que agora a coisa está muito mais intensa porque a gente tem as mídias sociais para deixar isso tudo muito público. Mas eu queria voltar um pouquinho para o texto bíblico. A primeira coisa que eu acho que essa história do dom de contribuição é a gente não entender necessariamente como relacionado à contribuição financeira. O texto não fala necessariamente de contribuição financeira, é o dom de contribuir, inclusive com aquilo que você tem, porque quando ele fala no texto de Romanos 12, quando você exerce seus dons, é exercer com excelência. Então ele fala, aquele que dá, e a tradução não é só dar, é compartilhar, que faça com generosidade. Algumas traduções dizem liberalidade, parece que dá a entender de que o cara ele fica sem nada, mas ele dá o que tem e fica sem. Não é isso, é ser generoso. Então eu fico imaginando, a primeira coisa é isso, é contribuir, e a contribuição não é necessariamente financeira. Pode ser com algum objeto que você tenha de necessidade do outro, pode ser o seu tempo. Mas outra coisa que eu queria falar é assim, só para encerrar, eu acho que a gente vai vendo isso quando a gente olhar dom por dom, que todo mundo pode aprender alguma coisa com aquela outra pessoa que tem o dom. Então, se eu não tenho o dom de contribuir, eu posso aprender a me desprender das minhas coisas, não ser tão apegado, inclusive materialmente, sendo ministrado pela pessoa que tem o dom de contribuir. Então, quando eu olho uma pessoa que diz assim, uma coisa é viver na miséria, outra coisa é dizer, com aquilo que eu tenho, eu estou satisfeito. Eu acho que eu posso aprender isso com a outra pessoa e dizer assim, será que eu estou muito apegado aos meus bens? Será que eu estou tão apegado às minhas coisas que não estou olhando ao redor e não estou aprendendo com aquele que tem dom de generosidade, que existem pessoas ao meu redor precisando e eu poderia ajudar, mas eu não faço porque estou tão apegado com as minhas coisas? Acho que a gente vai ver um pouquinho disso nos outros dons, que a gente sempre tem, ainda que não tenha aquele dom, a gente sempre pode aprender alguma coisinha com quem tem aquele dom. Eu só queria voltar, e talvez encerrando, que as pessoas que eu conheço que tinham o dom da contribuição eram pessoas frugais. O que eu quero dizer com isso? Elas tinham o suficiente para viver bem, sem nenhuma ostentação. Não tinham mais do que aquilo que era necessário para viver e viver bem. A outra coisa que eu vejo nas pessoas que tinham o dom é que muitas vezes elas deram aquilo que iria faltar. Não era o dom da contribuição nas pessoas que eu conheci, não era algo que era supérfluo. Está aqui R$500 que eu não sei o que eu vou fazer, vou passar para frente. Não. Eu conheço gente que chegou a emprestar dinheiro no banco para ajudar alguém em necessidade. Uma das coisas que eu também quero dizer para vocês é que eu nunca vi quem tem o dom da contribuição passar necessidade. Na minha versão da Bíblia, deveria ter isso. Eu acredito que quanto mais você dá, né, Deus, o universo, de alguma forma, você fica com um ponto positivo nisso. E de vez em quando você está num lugar e acontece uma bênção, alguma coisa com você, e você não sabe, poxa, mas por quê? O que eu fiz? Nossa, aqui, eu sei lá, achei 100 no chão, né? Mas eu entendo que é Deus de alguma forma recompensando você por aquilo que você fez lá atrás, né? Não porque você fez querendo aparecer ou querendo cobrar alguma coisa de Deus. Eu entendo que isso é um processo natural, você ajuda as pessoas, você contribui com alguém, mas assim, de coração aberto, sem querer nada em troca. Lá na frente, de alguma maneira, você é muito mais abençoado.
Você é abençoado numa situação às vezes difícil que você está passando e de repente vem um anjo, né, pega você, te ajuda naquele momento e você fica, nossa, meu Deus, né? Mas você vai ver uma semente que você plantou de bondade lá atrás. Eu acredito nisso, eu sempre falo para os meninos, a vida devolve para você o que você dá para ela. Sim.